Em Santa Catarina, as pesquisas indicam claramente que haverá segundo turno. Em algumas, Moisés lidera, em outras, Jorginho Melo. Mas a verdade é que a segunda vaga ao segundo turno está indefinida e eleitor poderá repetir o mesmo feito de 2018. Tiago, você acredita nessa possibilidade? Olha, ó, estás tolo tu, estás, Marcelo, como diz o manezinho. Jamais, jamais. Eu acho que, como o Vinícius falou, essa divisão que está acontecendo ao Senado, lá no Rio Grande do Sul, né, Ana Amélia e o Mourão, muito boa essa reflexão, né? Mas acredito, porque veja o cenário em Santa Catarina, está muito pior, né, o governo do estado, porque tem 4 candidatos apoiando o Bolsonaro ou disputando o voto do Bolsonaro, né? E o Décio Lima ali sozinho, na frente ampla, né, na democrática da esquerda, tentando aí buscar os votos do Lula, e certamente ele leva quase que 100%, a totalidade, né? Só aquele que errar lá na hora do voto, que votar no PT, não vai votar no Décio Lima, mas a grande maioria certamente não vai expressar voto em outro. Agora, já os bolsonaristas, aí sim há uma grande dificuldade da gente entender esse cenário. Mas acredito que boa parte do eleitorado pode sim querer repetir a ação do ano passado. Só vou ter cautela aqui e falar número para não dizer que eu estou fazendo a campanha, né? Mas o que aconteceu no cenário aqui em Santa Catarina, na outra eleição, para quem não lembra, 2018 o eleitor votou no número de cabo a rabo. Então, em quase todas as legendas, o eleitor votou em quem era apoio a Bolsonaro, né? Não abria espaço para quando o deputado estadual, federal fosse de outro partido, né? Tanto é que a gente teve nomes aí nunca, jamais visto na história desse estado sendo eleitos, né? Pegamos aí o Daniel Freitas, né, o mais votado em Garopaba, ganhou da Ada de Luca, né, com o MDB aqui é muito forte, e de outros candidatos a deputado estadual do PP, o Partido Progressista, que são os maiores aqui de Garopaba. Inclusive a ala do Sérgio Cunha, que na época era prefeito, não conseguiu ter boa expressão de voto em deputado estadual, então quer dizer que o eleitor foi à urna para exercer o número do candidato Bolsonaro de cabo a rabo. Boa parte desse eleitor vai repetir essa dose, isso é fato, o Piara em sua análise traz isso, mas eu acho que haverá uma divisão muito grande, porque são 4 candidatos. Temos aí o Jean Loureiro, o Moisés, o Amin e o Jorginho Melo. Claro que da legenda é o Jorginho Melo, que está no mesmo partido, no Partido Liberal, no PL. Mas há muita dúvida, muita questão. Muitos apoiadores de Bolsonaro continuam dentro do governo Moisés e estão preocupados com o rito da campanha do Moisés, que está sendo esvaziada, né? O apoio do MDB não está muito seguro ali, o MDB não disse para que veio ainda, né? E há muita desconfiança por parte do Jorginho Melo. Há quem diga que acabou a eleição, acabou o primeiro turno, o Jorginho já estará mandando alguém para conversar lá com a equipe do Lula, né? Porque se o Lula fizer a maioria no primeiro turno, acredita-se que o Lula vencerá as eleições. Então, se isso acontecer, esse cenário acontecer, os mais chegados ali já estão dizendo, porque o Jorginho já foi apoiador do PT, né? Já teve apoio do PT aqui no estado, então há certa uma desconfiança de que esse apoio é um apoio, não um apoio bravo, um apoio de garra, é um apoio oportunista, né? Para acabar vencendo. De certa forma, o Moisés então foi um apoio oportunista, né? Porque venceu as eleições. Boa parte do bolsonarismo ele abandonou. Mas o Bolsonaro também teve que ceder a pautas populistas lá no espectro federal, nacional, como você falou, né? Pautas populistas acabaram tendo que entrar porque o governo é para todos. Se Lula, Bolsonaro, Ciro, Simone, né, Soraya, qualquer um que vier a ganhar, ele vai ter que esquecer a eleição e governar para todos. Mas é claro que as pautas daquela ala vão ter que ter um pouco mais de atenção, isso é fato. Vinícius, a onda Bolsonaro se repetirá? Olha, Marcelo, o que a gente tem visto nas pesquisas, as últimas que a gente mostrou aqui, falando sobre Santa Catarina, mostrava sempre o Bolsonaro na frente como o interesse dos catarinenses aqui do estado que fosse o presidente do país.
pode sim acontecer o que aconteceu nas eleições passadas, um resultado onde senadores foram eleitos na onda Bolsonaro, deputados estaduais e federais foram eleitos na onda Bolsonaro, pode sim se repetir. Nada é certo, como a gente já falou anteriormente, a gente só vai saber dia 2 de outubro, mas o que a gente percebe nitidamente é que os candidatos estão querendo já se aproveitar dessa onda Bolsonaro, né, dizendo, eu sou o candidato do Bolsonaro, eu sou o candidato Bolsonaro, e esperando entrar nessa onda, ver se surfam nessa onda aí. Tem que tomar cuidado para não tomar um capote aí em um momento desse. Mas o que espanta de fato é a campanha fraca que vem desempenhando o Moisés. Apesar de na finaleira ali do seu mandato ter aberto a mangueira ali para os municípios, feito algumas obras municipalistas, como ele fala, né? Mas o resultado, apesar de ter vários prefeitos trabalhando para o próprio Moisés, a gente não está vendo um resultado nas urnas. Afinal de contas, também a gente tem que falar a verdade, não são todos os municípios que receberam toda essa verba, e não são todos os prefeitos. Por exemplo, nossa cidade vizinha aqui, a gente tem, por exemplo, Paulo Lopes, que teve sim a chegada de verbas estaduais, mas em Bituba não teve todo esse resultado. Mas vale lembrar também que a última vez que o governador esteve aqui em Santa Catarina, perguntado sobre o não ter chegado essas verbas, às vezes não é só culpa do próprio governador, é culpa do próprio prefeito que não cria projetos. Então, quando um prefeito cria projetos e chega lá e cobra do governador, dos secretários, que aquelas obras sejam feitas, muitas das vezes isso acontece. Aí a gente coloca só a culpa no governo do estado, ou coloca só na própria presidência da república, mas a gente tem que pensar que também em mandatos municipalistas, porque é mais fácil a gente cobrar. Aí a gente coloca, pensando nas eleições agora, dependendo do resultado, a gente vai mudar a Santa Catarina, mas não, a nossa oportunidade também está bem pertinho de casa, que são as nossas prefeituras também, mas infelizmente, né, a gente não vê essa cobrança do eleitorado tão presente. Mas resumindo, Marcelo, acredito sim que possa acontecer novamente essa onda bolsonarista, mas a gente vai saber mesmo agora dia 2 de outubro, que a gente vai estar aí com a equipe montada. Daqui a pouquinho a gente vai falar como é que vai ser nesse domingo aí, vamos fazer um trabalho bem bacana apresentando como é que vai ser esses resultados. Permite uma réplica? Só para, é bom ter falado isso, que em Bituba o governo é PSB, né? PSB. É um governo de esquerda, né? E há sempre uma rivalidade porque o Moisés foi eleito na onda Bolsonaro, então, né, se tiver pedindo alguma coisa para o Moisés e o feito for do governo do estado, vai estar exaltando, né? Isso é um risco, né? Perde o município, perde a cidade, perde todo mundo, né? Mas veja que interessante esses dados, você falou, né, realmente, na eleição de 2018 a gente elegeu 2 senadores, né? Era a época de renovação. Uhum. E quem é que foi eleito os governadores? O Jorginho e o Amin. Perfeito. Os dois, obviamente, claro, a mim, amigão de Bolsonaro, como eles agora, e o Jorginho já estava na onda de apoio ao Bolsonaro. O Amin fez 1.126.000 e o Jorginho Melo... Isso, o Jorginho Melo é onde eu quero chegar. 1.179.000, representou 18,7% e 18,77%. Quase que um empate aí. Os dois foram eleitos. E o candidato do Moisés, que era o Lucas Esmeraldino Tubarão, desconhecido, ninguém sabia quem era, então vejam como foi o voto de legenda. 1.161.000. Por pouquíssimos, chego a chutar 15, 14 votos, o Lucas Esmeraldino, que era o candidato do PSL à época, não foi eleito. Hoje o Lucas concorre a deputado federal pela região da Murel, e o Raimundo Colombo, que está agora tentando voltar para o Senado e concorrer, quase 1 milhão, 999.000. Ficou atrás do Lucas Esmeraldino ainda. Então, um exponencial, né? E o Lucas trabalhou durante o mandato do próprio Moisés, agora apoia dentro o Moisés do também. Estado, sim. O Lucas foi chefe não foi chefe da Casa Civil, né? Da Secretaria de Integração Nacional, né?